Hebreus, capítulo número 12. Amém, irmãos? Nós vamos ali no verso de número 6. A partir do verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim. 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, meu Deus. Antes mesmo dessa reunião se iniciar, meu Deus, o Senhor já estava neste lugar, nós já podíamos sentir o teu mover, a sua movimentação, e nós queremos honrar a tua presença. Pai amado, estando com os ouvidos atentos agora à sua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Fale conosco, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Você que está de pé, pode se assentar por gentileza, querido. Obrigado, viu? Aleluia. Irmãos, hoje, como dia dos pais, né? A pastora Ademir até falou assim, prega você, né? Mas eu não trouxe uma mensagem para os pais, quero que você entenda isso, né? Eu trouxe uma mensagem para nós que somos filhos, amém? Louvado seja Deus, filhos de um Pai eterno, porque quando nós falamos de pai, e aí vale tanto pai quanto mãe, né? Quando nós falamos de pais carnais, alguns talvez não tiveram o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, alguns talvez já nem tenham mais o pai presente, né? Ou a mãe já não está entre eles. Mas uma coisa é certa, Deus, ele se coloca sempre ao longo das Escrituras numa posição de pai, amém? Aquele que ama, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que instrui, mas também aquele que disciplina, amém? Porque se existe uma linguagem de amor que um pai tem, essa linguagem se chama disciplina, amém? Todo pai que ama de verdade, ele é chato. Toda mãe que ama de verdade, pastor, mas existe pai e mãe que ama de verdade? Irmão, segundo as Escrituras, existe. Segundo o que a gente vê por aí também existe, né? Felizmente a Bíblia já nos previa isso, que se levantaria pai contra filho, filho contra pai, o amor ia se esfriar. Então infelizmente existe sim pais e mães que não amam os filhos verdadeiramente, isso é uma lástima. Mas uma coisa é certa, todo pai e toda mãe que ama de verdade são chatos, cara. E por que são chatos, pastor? Né? No sentido aí, mais ou menos da palavra, não leve ao pé da letra, né? A palavra chato. Mas porque quer bem, quer proteger, quer privar de más decisões. Não quer que o filho percorra talvez o mesmo caminho que ele teve que percorrer até encontrar Jesus, ou não é verdade? Deus, ele manifesta a sua graça, Romanos capítulo número 5, né? Deus, ele manifesta a sua graça para conosco, quando ele nos envia Cristo para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores.
E Paulo, em Romanos capítulo número 5, ele vai continuar dizendo assim: quem talvez daria o seu filho para morrer por um homem bom? Porque talvez pelo bom vale a pena morrer. Mas nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, porque mesmo nós sendo maus e inimigos de Deus, Ele envia Cristo. Amém, irmão? Ou seja, não tem como, irmão, quando nós entendermos o sacrifício que Deus Pai Ele fez por amor a nós, que éramos inimigos dEle, pecadores, dignos de dó, não tem como nós não correspondermos a este amor. Não tem como nós não correspondermos a essa graça. Não tem como nós negligenciarmos tudo aquilo que Deus fez para nós, não a partir de Cristo, mas desde a fundação de todas as coisas. Por quê, pastor? Porque o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não pensou em nós quando o homem caiu, Deus pensou em nós quando ainda não havia nada. Nada havia sido criado, mas o Cordeiro estava preparado. Ou seja, antes de tudo, o Senhor já estava pensando em nós e falando: Cordeiro, se prepara, porque um dia vai chegar um dia que nós vamos criar uns serizinhos complicados. Que por mais que eu mostre, por mais que eu demonstre, parece que depende de fatores externos para se sentir acolhido, para se sentir amado, para se sentir útil, para se sentir valorizado. Irmão e irmã que me escuta aqui nessa noite, preste atenção nisso. Enquanto você não se encontrar no amor de Deus, nenhum outro amor será suficiente para preencher você. Enquanto você não encontrar o seu valor na pessoa de Deus, nada que o A ou o B faça, seja cônjuge, seja amigo, se você não encontrar o seu valor no Senhor, você nunca se sentirá valorizado de verdade. Vocês estão comigo aqui, irmão? Isso é um amor de um pai, que desde o Gênesis cuida. Como, pastor? Repreendendo. Porque o pai, ele repreende o filho a quem ele ama. Pastor, quando um pai não ama o filho, quando o pai deixa o filho à solta, faz o que você quiser, isso não é amor. Pastor, mas meu pai e minha mãe era assim, deixava eu fazer o que eu quisesse, né? Se eu voltasse 4 horas da manhã no outro dia, ou nem voltasse, eles nem sentiam falta, né? Então quer dizer que eles não me amavam de forma inconsciente, irmão? Sim. Pode ser que eles não faziam por mal, mas é justamente os valores invertidos, e aqui eu preciso realmente que você me entenda, mas justamente os valores invertidos. O inimigo, ele trabalhou por séculos para construir aonde parece que quem ama deixa fazer o que quiser, e quem não gosta repreende, puxa, né? Ali a corda um pouquinho mais firme, e está tudo invertido, sendo que na verdade é o contrário. Aquele que ama vai ter sempre uma rédea curta com você. Quem te ama não vai ter problema de chegar na sua frente, na sua cara e falar assim: você errou. Quem te ama de verdade, irmão, não vai ter problema em chegar para você e falar assim: ei, o caminho que você está tomando, eu já conheço o final, lago de fogo, irmão. Não, pastor, mas deixa, a gente não pode, senão a gente vai perder. Falei isso essa semana com alguém, eu estou achando que foi com a minha esposa, mas eu não tenho certeza. Mas ela foi com a minha esposa, ela perguntou: Felipe, qual que é a sua visão sobre isso? Por exemplo, ela me trouxe toda vez que mulher traz uma situação hipotética, você fica preocupado, né, irmão? Mas aí ela me trouxe uma situação hipotética, ela falou assim: qual que é a sua visão sobre isso? Devo falar ou não devo falar? Porque talvez se eu falar eu vou perder. Eu falei: você já perdeu. Falei: hipoteticamente. Hipoteticamente você já perdeu, porque se a pessoa está indo para o inferno, já perdemos. A gente não vai perder. Já está perdido, irmão. Ai, pastor, não repreende, senão sai da igreja, irmão. Sair da igreja é a menor da minha preocupação. O problema é se sair da igreja e cair do céu.
Ou você acha que um templo de 4 paredes é a minha preocupação? Eu estou batendo muito nessa tecla aqui esse ano, meu irmão. Minha preocupação não é com a sua vida, com o seu bem-estar ou com o jeitinho que eu vou ter que falar. Minha preocupação é com a sua alma. Por quê? Porque o amor de Cristo habita em nós. E se o amor de Cristo habita em nós, aonde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. E logicamente nós queremos, todos nós, que os outros estejam também. Foi Ele que disse: eu vou para o Pai, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então eu, como um filho amado, quero que outros estejam aonde nós vamos estar, junto com o nosso Senhor. Isso é o amor do Senhor. Aleluia. Só que o amor, ele, ao longo das Escrituras, foi demonstrado por meio de repreensão e limites. Os 10 mandamentos, vamos para Êxodo 20. Nós sabemos praticamente todos os 10 mandamentos de cor, onde Cristo ele resume os 10 mandamentos em 2 coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti. Pronto. Está resumido os mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos foram resumidos, né? E na verdade, deixa eu corrigir isso aqui, irmão, rapidinho, tá? É porque a gente fala assim, os 10 mandamentos foi escrito na pedra, né? Mas quando nós vamos ver o mandamento do Senhor, além do que foi escrito na pedra, tem coisa para bater com pau, não é verdade? Irmão, não termina nos 10 ali não, viu? Tem muito mais coisa, que você deve proceder, que você não deve. Se você foi apanhado fazendo algumas coisinhas, certo tipo de consequência, né? Ou seja, tem muito mais coisas. Para quê, pastor? Para nos punir, não, para nos livrar. Então o Senhor, ele resume todos os 10 mandamentos e todos os outros demais em 2 coisas, irmão. Um café com um amigo. Coração, alma, força e entendimento. As iniciais de todas essas coisas formam café. Jesus ama café, irmão. Você não gosta, está desviado, né? Quem não gosta de um café? Eu falo que quem não gosta de café é porque a vida é muito fácil, né? Não é possível. Jesus, ele fala, então, coração, alma, força e entendimento. Você vai amar o seu Deus, é o próximo como a ti mesmo. Por quê? Você não quer que ninguém te mate, então não mata ninguém, ué. Você não quer que ninguém te defraude? Não defraude ninguém. E aí a palavra do Senhor, de Deus não se zomba, Gálatas, né? Ora, de Deus não se zomba, Ele não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente Ele também colherá. Então quando o Pai ele está pondo limites, quando o Pai ele está repreendendo, Ele está demonstrando o seu amor. Isso aqui, filho, não é privação, isso aqui é libertação. Tudo que o Senhor parece colocou uma cerquinha para nós, sabe, não é para nos enjaular, muito pelo contrário, é para nos libertar. Durante toda a minha vida, irmão, eu ouvi uma frase muito interessante, que dizia: o cristão ele não pode fazer nada, vidazinha chata de vocês. E aí eu olhava para o exemplo que estava me falando, né? Poxa vida, vidazinha chata, a nossa, né? Para a gente ficar divertido, a gente não precisa beber. Olha que chatice. Para a gente acalmar a ansiedade, a gente não precisa tragar um cigarro. Olha que chatice. Olha que coisa chata. Para o nosso casamento se manter vivo, eu não preciso dar umas escapadinhas. Olha que chatice. Eu consigo continuar amando minha esposa todos os dias, sem precisar dar uma fugidinha. O famoso Michel Teló, né, quer dar uma fugidinha com você, irmão. Cuidado, vai fugir com você e vai te levar lá para o inferno. Misericórdia. Falei, olha que chatice. Falei, agora vamos olhar para o cenário que você já conhece, irmão. Na verdade, nós somos os verdadeiros livres. Porque para a liberdade, Cristo nos libertou. E aí Paulo vai resumir isso aí, né? Sobre a liberdade que Cristo nos trouxe. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Posso todas as coisas, mas não vou me deixar que nada me domine.
Ou seja, eu domino sobre todas as coisas. Quando, pastor? Quando eu falo não. Ah, é porque você não pode. Não, eu posso, mas eu não quero. Então eu não te julgo por você estar fazendo, porque você também pode. A diferença é que mesmo se você querer parar, você não consegue. Porque a liberdade real só existe em Cristo. Provérbios 3,12, Salomão escrevendo há anos e anos atrás, antes da igreja primitiva aqui nascer, o escritor de Hebreus escrever essa passagem para nós. Salomão, acredito eu aqui, até o presente momento, inspirado por Deus, ele disse a mesma coisa. Em Provérbios 3,12, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Mas a Bíblia, vamos caminhar para frente agora, a Bíblia não nos deixa ser enganados, irmãos, isso é maravilhoso. Porque ele diz, olha, se a correção é para os filhos, isso aqui agora vai ficar um pouquinho, a corda vai apertar um pouquinho, viu, irmão? Me aguentem na minha loucura, Mas se a correção é para os filhos e a gente não aceita a correção, então na verdade nós não somos filhos legítimos, somos bastardos. Porque, pastor, da mesma forma que Deus, Ele demonstra o seu amor para conosco, nos corrigindo e colocando, estabelecendo limites para nós, Ele também demonstra a sua ira e a sua desaprovação, quando Ele nos entrega aos nossos próprios desejos, ou seja, não há cobrança mais. E aí eu quero voltar na mensagem de domingo passado do pastor Ademir. O problema, irmão, não é quando você peca e fica com a consciência pesada e com aquele sentimento ruim. O problema é quando você peca e já não sente mais nada. Porque Deus demonstra o amor para conosco quando a gente peca e Ele vem e bota um peso na consciência mesmo. Esse peso na consciência eu costumo chamar de Espírito Santo, falando assim, seu vacilão. Que você fez não foi certo. E aí alguns mais espirituais há de convir comigo, que eu tento ser o ponto de equilíbrio, nem tão espiritual, nem tão cético, irmão? Muitas vezes eu consigo, eu estou muito espiritual, muito cético, aí Jesus precisa me converter de novo, Mas nesses dias eu estou mais espiritual. Então para os espirituais a gente sabe que até mesmo uma palavra atravessada que a gente fala, a gente faz assim, nó. Ou é só eu? Mais alguém? Mais alguém? Muitos espirituais aqui nessa noite, aleluia. Uma palavra, irmão. Às vezes uma olhada. Não falando olhar indecente, não. Falando olhar julgador mesmo. Passa alguém um pouquinho mais maltrapilho, ou seja, vá para o pastor. E aí depois a gente fala, meu Deus, como assim, cara? Joguei o livro pela capa ali. Não pode ser assim. Isso se chama o quê? O amor de Deus sendo demonstrado por meio da consciência. Agora, abra comigo tua Bíblia por gentileza. Quem está entendendo até aqui? Deixa só eu ver. Amém. Louvado seja Deus. Abra tua Bíblia comigo em Romanos capítulo número 1, verso de número 18. Veja. Aqui é um negócio um pouquinho mais estranho, irmão, mas não tem problema. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para conosco. Portanto, presta atenção nisso. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, os corações insensatos deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, misericórdia, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso,
Olha aqui, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais com outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveria, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estes são cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiro, cuidado você, crente fofoqueiro que gosta de cuidar da vida dos outros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedeceram aos seus pais, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Pastor, misericórdia, você leu outro texto gigante, para te mostrar como que Deus despeja a ira dele no ser humano. Detalhe, tá? Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Era da graça. Na era da graça, Paulo está ensinando a igreja situada em Roma sobre a ira de Deus. É a brincadeira que eu faço, né, irmão? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus decide nos entregar a nós mesmos, o que é que vai sair, irmão? Uma coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria, muito séria. Deixa eu te falar um negócio que me assombra no meio da igreja, principalmente para nós que somos convertidos, ou achamos que somos só porque frequentamos a igreja. A gente precisa parar de procurar ser pessoas boas. Ué? Como assim, pastor? Está tudo errado, eu preciso procurar ser pessoa boa. Não, irmão, você precisa procurar ser alguém convertido. Conheço um monte de gente boa lá fora. Tem uns que dá uma aula, um banho na gente de bondade, de prestatividade. É ou não é verdade? Estou mentindo não, irmão. A igreja precisa parar de procurar só, eu quero ser bom, irmão. Bom só o Pai. Nós não precisamos ser bons, nós precisamos ser convertidos para aquele que é bom, habite em nós e gere frutos, sabe, que proliferam, irmão. Frutos dignos de arrependimento, frutos que permanecem. Então, pastor, quando saber que Deus já não está indo muito com a minha cara? Quando você já não é alertado de nada? Quando você planeja seu pecado. Dia dos pais, irmão, olha que lindo. Nós estamos falando do Pai, aquele que é eterno, aquele que domina sobre tudo e todos, e o que o Pai está trazendo para nós é: enquanto eu ainda estou te repreendendo, tem chance. Se preocupe quando eu não disser mais nada. Se preocupe quando simplesmente as coisas começarem a acontecer e você já nem pede mais perdão. Irmão, eu ouvi isso uma vez de uma pessoa e eu fiquei, tipo assim, cara, eu fiquei abismado. Ah, pastor, sobre isso aqui eu já nem peço mais perdão, porque eu sei que eu vou cair de novo. Falei, oi? Você já espera a sua queda, irmão? Tudo bem que 1 Coríntios capítulo número 10 diz que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair, mas você já está caído, irmão. Antes de chegar ao laço, você já está se jogando no laço, né? Misericórdia. Como que é isso? Já não pede mais perdão, porque sabe que vai pecar de novo. Então aonde está a luta da carne contra o Espírito? Porque nós somos bons para repetir aquilo que Jesus falou, né? Que a carne é fraca. Mas eu digo a vocês, de mim mesmo, não querendo contrariar Jesus, porque Ele é o meu mestre.
A carne na vida de alguns não é fraca, é forte, porque vence o espírito. E não deve ser assim. Muito pelo contrário, precisamos nos mortificar todos os dias, para que a esperança, a glória, a graça de Cristo e a santificação do Senhor, ela nos revista. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho, irmão. Se a gente for pegar o Evangelho, ou os 4 Evangelhos que começam com Mateus, ele começa a partir de uma perspectiva de uma pessoa chamada Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então, se nós formos pegar nessa perspectiva, o que é o Evangelho, pastor? É uma vida dedicada a Deus, aonde Deus vai te entregar 2 coisas. 3, vou adicionar uma aqui agora que veio na cabeça. Primeiro, propósito. Você nunca mais vai se sentir perdido, porque você sabe para que você veio. Jesus sabia quem ele era, sabia para que ele veio e foi fiel até o final, amém? Essa é a primeira coisa que Deus vai te entregar, propósito. Segundo, pastor, uma cruz para você morrer. Uma cruz, irmão, isso é o Evangelho. Pastor, literalmente não, irmão. Quando Cristo ele nos dá uma cruz para a gente morrer, é para o nosso ego morrer, para as nossas vaidades morrer, é para as nossas vontades que não estão alinhadas com as vontades do Senhor morrerem. E terceiro, pastor, o que Deus me entrega? Um passaporte para a vida eterna, irmão. Sabe quem você é, entendeu o seu propósito, seu chamado, foi crucificado com Cristo e agora já não vive mais você, tudo bem, onde Ele estiver você estará também. Isso é o Evangelho do Senhor. Agora, qual que é a nossa responsabilidade? 2 Coríntios capítulo número 5, como embaixadores de Cristo, é espalhar esse Evangelho para o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Amém, irmão? Como pastor, apontando o grande amor de Deus. Que grande amor de Deus? Esse grande amor de Deus que coloca limites em você. Por quê? Porque Deus quer fazer de você um participante da santidade dEle. Aleluia. Voltamos para o texto de Hebreus. Deixa eu só achar aqui de novo que eu perdi, meu Deus do céu. Veja, está escrito, irmão. O Senhor quer nos fazer participantes da santidade dEle. Aleluia, irmão. Então é para isso que Ele põe limites para nós. Aleluia. Limites. Para que a justiça dEle opere em nós. Não há ira. Não há ira. Sabe, uma das piores coisas, e aí eu vou pular para o último tópico para a gente quase concluir, né? Mas uma das piores coisas que a gente pode caçar com as próprias mãos. Por quê, pastor? Porque Deus, irmão, se dependesse 100% dEle, porque eu acredito sim no livre-arbítrio, o ser humano pode sim fazer escolhas, ele é responsável pelas escolhas que ele faz, mas eu acho que se Deus quisesse criar uma máquina, né, uns robôs que ia obedecer ele pau a pau, teria sido melhor, Senhor, não, né, porque nós é meio burro, né? A gente não sabe escolher como convém, mas o Senhor fazer a gente desse jeito, louvado seja Deus, Ele é soberano e sabe o que, meu irmão, louvado seja Deus, mas Ele nos deu os livre-arbítrio, irmão, e a pior coisa que a gente pode procurar com as próprias mãos, é a ira de Deus. É Deus olhar para nós e falar assim: filho, eu não vou te repreender mais não, faz se você quiser. Vou roubar a historinha, depois eu te dou os dotes aí dos direitos autorais, mas acho que todo mundo aqui como pai, talvez já passou por isso. Quem não passou, provavelmente ainda vai passar. Dos filhos quererem fazer alguma coisa, a gente fala não, faz. Fala uma, né? Lá em casa já teve algumas, né? Dedo na tomada, não põe, né? Ficar brincando na ponta da cama, vai cair, não faça. Ficar correndo na igreja igual um doido da cabeça. Eu falei, embora a Sofia não é muito disso, mas
Teve uma época que ela estava um pouquinho mais, né? Assim, e tá tudo bem, é coisa de criança, viu, irmão? Pastor, meu filho corre aqui, deixa correr, irmão. Tem problema não, só que a chance de ralar o joelho é grande, porque aqui é cimento, irmão. Né? Quando a gente veio fazer a oração, que a gente ficou um pouquinho mais tempo, quando eu levantei, meu joelho já estava tudo meio rasgando, né? Falei, misericórdia, em nome de Jesus nós vamos pôr piso, amém, irmão? Louvado seja Deus, vai chegar o piso. Ou talvez não, porque talvez nossos joelhos precisam calejar, né, João? Então, vamos deixar assim por enquanto até calejar, louvado seja Deus, está tudo certo. Mas todo pai ou mãe já passou por isso. Filho, não faz. Filho, não fica pulando em cima da cama, você fala uma. Criança, bebê. Filho, você vai cair da cama, para de pular na ponta. Quero pular, então pula. Mas a terceira vez, lá em casa, a terceira é a última, irmão. Depois a gente deixa. Se cair, não vai dar. Vai começar um chororô e a gente não quer isso aqui. Caiu. Eu avisei. É assim ou não é? Eu avisei. Não põe o dedo na tomada, você vai tomar choque. Toma choque então. Isso é Deus conosco às vezes, irmão. Filho, não vai por esse caminho. Filho, não vai por esse caminho. Filho, não vai por esse caminho. Ai, Senhor, mais o que, irmão? Quando você vê, você já está na lama, você já está caído, você já está sem força, não consegue mais voltar e você estava achando que Deus era um chato, cara. E sabe qual que é o pior? É que geralmente quando alguém se enfesa com Deus, primeiro se enfesa com a gente que avisa. Amém, irmão? Por quê? Porque Deus usa pessoas para nos avisar. Aí alguém pergunta, mas por que Deus tem que usar o ser humano? Falei, porque você não fala cavalês, né, o cavalo. Por acaso você fala a linguagem do cavalo, para Deus usar um cavalo para te alertar, e vai usar outro ser humano? Por acaso você late? Então Deus não dá para Deus usar um cachorro, Deus tem que usar um ser humano, né? É que a Bíblia foi escrita por homens. Você queria que tivesse sido escrito por quê? Por uma água viva? Cada coisa, né, irmão? Pastor Felipe, para esse tipo de pensamento, eu sou meio, né? Meio corte rápido, Tramontina, como diz o William, né? Não dá, irmão. Sim, Deus usa outros seres humanos para nos alertar. Ei, não faz isso, cara. Eu já vivi isso aí. Não brinca com o pecado. Quem brinca com o fogo se queima, né? Você está se irandando. Não se iranda não, cara. Eu também já passei por isso. Fiquei, não, eu estou forte, eu vou. Eu estou forte, eu aguento. Eu estou forte, eu resisto. Caí. E aí o problema, irmão, é que quando a gente cai, nós só temos duas opções. Falei disso domingos atrás quando eu preguei. Nós só temos duas opções quando a gente vacila. Ou a gente corre de Deus, ou a gente corre para Deus. Escolha a segunda opção. O problema é que quando a gente desliza, quando a gente cai, a vergonha nos consome, né? Em vez de a gente correr para Deus, a gente corre de Deus. Só que aí, irmão, o salmista, eu acho que ele teve uma revelação do céu e nos ensinou. Por isso, novamente, vale, pelo amor de Deus, me escuta, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Por quê? Porque o salmista nos ensinou. Ai, pastor, pequei, que vergonha de Deus, não vou orar. Ele já viu, irmão, ele estava lá com você quando você pecou. Aí o salmista entendeu isso e falou assim: para onde fugirei de ti? Como me esconderei do seu espírito? Porque se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer na sepultura a minha cama, o Senhor também. Se eu for para as extremidades da terra, adivinha quem está lá, irmão? Jesus está lá, irmão. Então como podemos nos esconder de um Deus que está em todo lugar? Nós acabamos de ler Romanos capítulo número 1. Os atributos invisíveis de Deus foram revelados por meio de tudo aquilo que foi criado. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente. Não existe um lugar nessa terra que Deus não esteja vendo. Ele está lá, irmão. Então quem tenta te enganar falando assim, não, Jesus já não está com você mais não, se chama diabo, irmão. Jesus está assim, está lá com você, viu você pecando, só não te aplaudiu. Viu você pecando e continuou lá, para quê? Esperando que após você cometesse seu pecado, você corresse para ele, não dele. Amém, irmão? Louvado seja Deus, vocês estão comigo, irmão?
Por quê, pastor? Porque nós também, como pessoas iluminadas pelo Senhor Jesus, pessoas inteligentes, né? Gente de Deus que quer ver essa cidade salva, quer ver essa igreja, né? Cheia de almas convertidas. Não, gente boa, quer gente boa que não, quer gente convertida, né? Em nome de Jesus. Para gente que quer, irmão, nós também seremos cobrados por aquilo que não falarmos. Veja, quando nós vamos para 1 Samuel, Samuel recebe a sua primeira missão. E é assim que Deus trata os amigos dele, isso é costume. Deus um belo dia vira para Samuel, quem está entendendo até aqui, levanta a mão. Amém, senão eu vou ter que começar de novo, né, irmão, aí não vai dar certo. Mas Deus vira para Samuel, aí ele corre até Eli e fala, pois não, pode falar ele, chamei não, menino, está viajando, vai deitar. Aí Deus vira de novo, Samuel. Foi Eli, tá de brincadeira. Samuel vai lá de novo. Fala aí, ele. Foi eu não. Pela terceira vez que Deus chama Samuel, irmão, ele entende. Fala assim, bom, tem eu e o menino. Eu não fui. Deve ser o Senhor, com certeza. Samuel, faz o seguinte, quando a voz te chamar de novo, fala só o seguinte, pode falar, Senhor, porque o teu servo está atentamente ouvindo. Fechou? Fechou, então vai. Aí ele de novo, Samuel, fala, Senhor. Vou falar, Samuel, avisa que ele vai morrer. Oi, Senhor, essa voz não é sua não, ué. Você está doido, Senhor? Que isso, acabei de chegar, quem sou eu para chegar agora e já querer sentar na janela? É Eli, cara. Não, pode falar, por quê? Porque ele não corrigiu seus filhos. Vai morrer. É mesmo, Senhor? É mesmo. Ofni e Finéias está fazendo tudo que é contrário à minha lei. Estão deturpando as ofertas. Estão profanando o meu templo. Ele sabe e não fala nada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Eu preciso muito da sua atenção aqui agora. Muito séria. Só isso aqui que eu preciso que você escute em nome de Jesus. Você sabe que alguém está errando e você não corrige, você também é culpado. Segundo as Escrituras. Mas a vida não é minha, o problema não é meu. Irmão, a vida não é sua, mas o problema também é teu. Porque nós fomos chamados justamente para isso, irmão. Para representar o amor de Deus que corrige quem Ele ama. Estou vendo o irmãozinho no erro. Aí tem aquela frase, né, que os jovens gostam muito. Pastor, eu sei que o irmão está no erro, mas eu estou observando sem me envolver. Ô irmão, pelo amor de Deus, né? Observando se envolver, chega com amor e carinho. Não estou pedindo para você chegar com 2 pés na porta, não, parecendo também um cavalo. Não, irmão, faz isso não, né? Vou chegar e, seu pecador imundo. Não, faz isso não, irmão, mas chega assim, irmão, eu sei o que você fez no verão passado. Ô irmão, e aconteceu comigo esses dias para trás, cara, eu fiquei numa vergonha. Mas numa vergonha. Fala para mim, uma pessoa lá da sua igreja, pastor. Falei, meu Deus, quando começa assim, o final não é bom. Pastor, porque no serviço. Falei, não, mas não é crente não. Falou, não, pastor, não é da sua igreja? Falei, não, nunca nem vi, irmão. Você está doido? De vez em quando vai lá, frequenta. Mas Jesus está trabalhando, irmão. Vamos orar, mas uma perguntinha, vocês chegou junto? Chegou junto, irmão, porque isso tem uma coisa que eu admiro. Eu admiro. E já me aconteceu muitas vezes. E eu fico muito honrado, de verdade. Dá até vontade de chorar de vez em quando. E já aconteceu muitas vezes aqui. É quando alguém chega em mim e fala assim, pastor, isso aí que você falou não foi legal. Pastor, isso aí... Pensa só um pouquinho. Há uns domingos atrás, eu acabei a ministração, entrei no carro, Vitória totalmente seca. Falei, o que foi, Jesus Cristo? Culto abençoado, mulher. É fome. Não é não. Falei, mas para que tanto mistério então? Vamos, né? Resolver, vamos ficar bem. Né? Amanhã é segunda-feira. Né? Tem que começar a semana bem, aleluia. Falou assim, Felipe, você reparou na frase que você falou na pregação, disso, daquilo?
Falei, sim, falaria de novo, ousado, né, irmão? Falou, fala de novo a frase. Aí eu falei com todas as letras e argumento. Falou que aqui você acha que você ganhou ou que você ofendeu? Aí eu falei a frase de novo mentalmente, só para ver, né, irmão? Conferir, checar. Falei, não, aqui eu acho que eu ofendi. Aqui eu acho que eu não ganhei, não. Ela falou assim, pois é, cuidado com o que você fala. Sim, senhora, pode deixar que eu vou tomar cuidado. E aí vem eu, né, irmão? No outro domingo, irmão, se porventura ofendi alguém, com aquilo lá que eu brinquei, me perdoe. É que de vez em quando umas brincadeiras saem mesmo, né? Repreender uns aos outros, irmão, é o maior sinal de unidade e amor de uma igreja. Segundo, o maior sinal que você tem compromisso com o Senhor. Samuel avisa Eli, qual foi o pecado que ele cometeu? Não repreendeu. Quando nós vamos para o profeta Ezequiel, e eu não estou lendo os textos que eu preciso acabar, né? Mas quando nós vamos para o profeta Ezequiel, irmão, Deus vira para Ezequiel e fala assim, negócio seguinte, se eu não falar nada, o povo morrer pecando, você está isento da culpa. Negócio seguinte, se eu falar, você falar para o povo e o povo não der ouvido, você está isento da culpa. Mas se eu te falar, você não repreender e o povo morrer pecando, a culpa é sua. Ezequiel fala, Deus me livre, Senhor. Que peso é esse? E ainda tem gente que bate no peito e fala, eu sou profeta de Deus. Rapaz, você não sabe o que você está pedindo, irmão, para ser profeta de Deus. Tem gente que fica doidinho, eu quero ministrar a palavra, irmão, ministre a palavra, eu te encorajo, tá? Isso aqui não é para te desanimar não, mas você não sabe o peso da responsabilidade que é, saber que se Deus está falando alguma coisa e a gente não falar, o problema é nosso. Ah, mas é a pessoa que está pecando, mas você não está falando, cara. Eu quero usar você, não, mas aí, não, eu prefiro me afastar, pastor, do que eu sei que tem coisa errada no meio, mas prefiro me afastar. Isso, o nome disso se chama negligência. Sabe por quê, irmão? Para a gente encerrar no finalzinho, onde nós lemos aí em Hebreus, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que toda repreensão no início é amarga. Ninguém, irmão, ou praticamente ninguém, gosta de ser corrigido. É ou não é verdade? Ninguém gosta de, você errou. Por quê, pastor? Porque existe algo no ser humano que dificulta tudo, irmão. O que é esse algo, pastor? Ego. E é justamente esse ego que o inimigo usa para, sabe, para mais fazer as manobrinhas dele. Porque nós nos colocamos numa posição, né? O inimigo conseguiu enfiar na nossa cabeça que se nós estamos sendo repreendidos por alguém, nós estamos em posição de inferioridade. Sendo que na verdade é o contrário, irmão. Se nós estamos sendo repreendidos por alguém, nós estamos em uma posição de filhos amados por Deus. Por quê? Porque Deus está usando alguém para me repreender. Por quê? Porque Ele me ama e não quer que eu saia dos caminhos dEle. Aí nós colocamos na cabeça assim, mas se a pessoa vir me repreender, olhar quem que é primeiro. Não, Deus, né? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, irmão. Foi ou não foi? Deus mandou o anjo para matar o profeta. Que na verdade é profeta, sim, tudo que ele profetizou, a gente sabe que foi verdade, né? Quando ele viu que não tinha como profetizar contra Israel, aí ele fez o mais perigoso. Ele ensinou como deturpar a santificação de Israel. Eu não posso profetizar contra, mas se você for por esse caminho, você consegue. Eu sou profeta de Deus, eu não posso profetizar contra aquele que Deus está abençoando. Mas se você quer pegar eles, apresenta mulher estrangeira, vai perverter eles para adorar outros deuses, aí acabou. Glória deles se foi. Irmão, glória deles se foi o quê? Passam-se os anos e aquele de quem Moisés profetizou um dia, vai vir alguém superior a mim, ouve tudo que ele disser. Veio e restaurou a glória de todas as coisas, se assentou à direita de Deus e até hoje governa sobre tudo.
Ah, irmão, você está entendendo? E aí Deus envia um anjo para matar Balaão. E aí a jumenta veio e para no meio do caminho. Ele, pau, soco na jumenta. Por que você parou? Preciso chegar, vamos embora, e não sei o que. E aí o jumento vai para o outro caminho, vê o anjo de novo com a espada, é agora que mata. E ela para e tal, toma outra porrada. De repente ela falou, filha, aí não, ué. Você está me agredindo por quê? Sabia que Deus mandou um anjo para te matar? Eu estou tentando te salvar e você está me espancando, ué. Como assim? Imagina se Balaão fosse igual nós, né? Egocêntricos. Você é só uma jumenta, então morre então, ué. Hã? Por quê? Porque às vezes a gente está assim, ai, se não for mais santo que eu, irmão, o único totalmente santo é Cristo. Não for mais santo que nós. O próprio Cristo falou, irmão, que ele, o próprio Senhor aqui, através do escritor de Hebreus, ele diz que ele nos repreende para que nós sejamos participantes da santidade dele, irmão. Sabe, nós nunca vamos conseguir, pelo menos em terra, ser 100% santo, mas aquele que caminha com o Senhor, caminha nas suas leis, nos seus decretos, vigiando e orando de dia e de noite, sem cessar, irmão, ele começa a participar da santidade que há em Deus. E aí lembra, é porque também é uma passagem bíblica, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até a santidade que habita em ti não é sua, é dele, irmão. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo vem dele, irmão, tudo é por ele e voltará para ele. Aleluia. É participando, né? Mas a pessoa que está falando, pastor, está pior que eu. Então tira a pessoa de cena, escuta só o que Deus está falando através da boca dela. Porque se serve de consolo para você, Deus já usou gente mundana para dar tapa na minha cara, irmão. Mundana, irmão. Principalmente quando vem com as frases que crente odeia. Pastor, que frase que crente odeia? Você não é crente? Essa frase por crente parece que você tirou o pino da granada, irmão. Agora ele vai, né? Para cima de você, destrinchar todos os pecados para aquele que está lá de fora. Não pode ser, irmão. Toda vez que eu ouvi mas você não é crente, minha cara queimava. Eu falava, nu. Por quê, pastor? Porque eu deveria ser o exemplo, né? Aí Deus tem que usar alguém que também não é nada exemplo, mas está na ignorância, para lembrar esse filho de Deus aqui sem vergonha, que ele precisa dar bom testemunho. Simples frase. Mas você não é crente? Lembrando que Deus não espera a perfeição de você. E aqui a gente finaliza. Deus não espera perfeição de você. Pastor, então o que Deus espera de mim? Obediência, como um bom filho legítimo. Como um bom filho legítimo. Obediência, irmão. Por isso que quando o Senhor ele aparece para Samuel, sabe esse mesmo que falou que o chefe dele ia morrer, então Deus ele faz uma pergunta: acaso, Samuel, tenho eu tanto agrado assim em holocausto? Será que eu tenho tanto prazer em ver o povo sacrificando animais e sacrificando não sei o que, em troca de perdão, de santidade? Será que eu tenho tanto prazer nisso? Deixa eu te falar um negócio. Eu não quero sacrifício, eu prefiro a obediência. Pastor, então para que existe o sacrifício? Porque somos incapazes de obedecer de forma deliberada. E todo mundo que caminha em desobediência vive de sacrifício. Vou repetir essa frase só para você guardar no seu coração. Todo mundo que vive em desobediência vive de sacrifício. Tem que abrir mão de uma coisa, tem que abrir mão de outra, tem que abrir mão de outra coisa, vive de sacrifício. Por quê? Porque é desobediente. Amém? E aí, para a gente fechar esse balaio, a questão é justamente essa, irmão. A repreensão no início, ela é amarga, nós não entendemos. E às vezes vamos questionar aquele que só quer o melhor para nós, porque nos ama. E alguns questionamentos são exatamente esses. Ah, pastor, mas se Deus me ama mesmo, se Deus é comigo, por que Ele deixou falir a empresa? Irmão, porque se Deus precisar falir sua empresa, para Ele ter você, adivinhe, Ele vai falir sua empresa.
Por quê, pastor? Porque, irmão, os negócios estavam indo bem demais. Até você não ter tempo para ir. E não me vem com, pastor, para você é fácil falar. Não, você está falando com uma pessoa que quebrou 2 vezes. Desde que a gente fundou a nossa empresa em 2019, nós já quebramos 2 vezes. E todas as vezes que nós quebramos, quando a gente foi ver o veredito mesmo do negócio, foi ver como é que estava a nossa vida, a empresa no topo da lista, Deus em segundo lugar. Acabou, irmão. Não teve para onde correr. Sabe? Muito ocupado com as coisas, muito ocupado com o serviço, sem tempo para o eterno. E quando eu falo sem tempo para o eterno, irmão, estou falando, tem que participar de tudo da igreja. Não, irmão, a gente entende, a gente pelo menos, né? A gente entende que é seu trabalho, vai fazer seu trabalho, mas quando eu falo de tempo com o eterno, é tipo, cara, eu acordei, primeira coisa que eu olho, deixa eu ver se tem algum funcionário precisando de alguma coisa. Não, irmão, seu primeiro papo tinha que ser com aquele que não trabalha para você, que é você que trabalha para ele. Então, quando eu falo de tempo para Deus, é exatamente isso, irmão. Toda vez que eu ia vasculhar, irmão, eu ia acordar pensando nos negócios, ia dormir pensando, preocupado nos negócios. Daí Deus falava assim, já que eu não sou mais suficiente, e a força do seu braço está naquilo que a sua empresa está produzindo, eu quero ver se você vai romper. Agora é eu que estou te resistindo. Vamos ver quanto tempo você dura sem se quebrar. Porque o objetivo de Deus, irmão, nunca foi quebrar uma empresa, foi quebrar a gente. A gente voltar para Ele, com o rabo entre as pernas e falar assim, Senhor, Tu és suficiente. Dinheiro não é problema. Não é pecado ter dinheiro. É bom ter dinheiro. Se você não gosta de ter dinheiro, dá o seu para mim que eu faço bom uso. Louvado seja Deus, tem que pôr na igreja, né, irmão? Tem que ajudar os irmãos ainda, tem um monte de coisa para fazer, né? Se você não quiser, tá cheio de irmão aqui que na hora que eu falei riu, vocês tudo que é dinheiro também, né? Por quê? Porque não é pecado, pastor, é bom, dinheiro é de Deus, dinheiro é de Deus, irmão. Deus criou tudo, Deus também criou dinheiro, é bom, mas não é suficiente para preencher. Quem preenche de verdade? Jesus Cristo. Casamento, pastor, casamento, tem que cuidar do casamento, não tem tempo de ir na igreja, porque tem que ficar com meu marido quando ele chega do trabalho. Pera. Nem um diazinho. Traz o homem. Mas não quer ir, vem você um dia, irmão. Não é possível, tem que fazer janta. Faz 3 horas da tarde. É só esquentar a traste, não é possível. Agora eu vou na igreja. Aí não, casamento acima de tudo e todos. Aí que o Senhor começa a permitir. O negócio começa a desandar, irmão. E a gente fala, é olho gordo. Estão tentando contra o nosso amor. Não, é Deus mostrando que Ele te amou primeiro. E Ele te amou primeiro, irmão. Então, se Ele te amou primeiro, Ele tem que continuar sendo seu primeiro amor. Não põe o mozão acima de Deus, não, que o trem vai dar errado, irmão. Por quê? Porque um dia o mozão vai, irmão. Mas sabe quem permanece para sempre? O Senhor, irmão. Pastor, não receba essa palavra, meu mozão nunca se vai. Estou falando que vocês vão terminar. Cabeça, né? Um dia talvez morre, um dia vai ser arrebatado, não importa, irmão, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor permanece para sempre. Mas a gente não entende isso. Vamos acabar, meu Deus, falei que ia acabar, não acabei, foi nada, né? Mas vamos acabar com isso, irmão. A gente não entende a repreensão de Deus como cuidado, como amor. E aí o Senhor precisa permitir algumas coisas para que a gente se volte a Ele, irmão. Porque só existe um caminho para você encontrar o Senhor. Quem quer encontrar o Senhor? Deixa eu ver. Só existe um caminho para você encontrar o Senhor. Isso nunca vai mudar, irmão. Se alguém falar para você, o caminho é esse lencinho ungido, eu te autorizo, como se eu tivesse que autorizar alguma coisa, né? Em nome de Jesus, falar, sai dele. Por quê? Porque só há um jeito de encontrar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quer encontrar Deus, irmão, é de todo o coração que você vai buscar Ele. Por meio de quem? Por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia, irmão. Então deixa eu só refrescar sua memória. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Em nome de Jesus. Só para refrescar a memória. A repreensão de Deus não é castigo, não é chatice, não é desamor, não. A repreensão de Deus é a própria demonstração que Ele te ama e ainda importa com você.
Porque o pai corrige o filho a quem ele ama. Amém, irmão? O pai corrige o filho a quem ele